Eu devo ser um falso cristão, porque eu continuo pecando. Você já pensou isso? Já teve vergonha de levantar as mãos no culto porque a consciência te esmagava? Já pensou em sumir, em desistir da fé, porque aquela queda, aquela que você jurou nunca mais cometer, voltou a te derrubar de novo? Então escuta isso. Talvez o que você vê como prova da sua perdição seja justamente o maior sinal da sua salvação. Ninguém te contou isso. Poucos têm coragem de dizer, mas hoje eu vou te dizer. Existe um lado do pecado que ninguém prega no púlpito, que não está nos manuais de teologia fria, mas que arde nas páginas da Bíblia como fogo que purifica. O pecado, quando dói, quando te esmaga por dentro, é um lembrete divino de que você ainda sente. E sentir é a prova de que o Espírito Santo ainda está aí. Porque morto não sente dor. Você pode estar em pedaços agora, mas não está sozinho. Paulo sabia exatamente o que era viver esse conflito. Em Romanos 7, 23, 24, ele desabafa: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é Paulo, o apóstolo, o missionário, o homem que viu Jesus glorificado. Diante da própria fraqueza, ele grita como quem perdeu tudo, e mesmo assim ele foi salvo, mesmo assim ele foi justificado. Então por que você, caído e chorando, acha que está perdido? Você não está perdido, você está vivo. E quem está vivo sente. Sente o peso da consciência, sente o amargor da queda, sente a vergonha de olhar para cima e imaginar que Deus virou o rosto. Mas Ele não virou, Ele te vê, Ele sabe. E se você sente dor por ter caído, se você se entristece quando faz o que odeia, você é dele. Eu sei. A gente ouve tanto sobre santidade, sobre andar em retidão, que começa a pensar que só os que nunca caem são salvos. Mas essa não é a verdade. A verdade é que os salvos caem, mas não conseguem se alegrar com a queda, porque algo dentro deles morre. E quando pecam, uma angústia que aperta o peito, um nojo de si mesmo, uma saudade do altar, e é aí que tudo se revela. É nessa tristeza que Deus está dizendo: você é meu, ainda que caia, eu te seguro. Salmo 37, 24. Mas a gente esquece. A gente acha que a santidade é ser impecável. Acha que o cristão verdadeiro não sente mais vontade, não escorrega mais, não chora no travesseiro depois de errar. Acha que só os fortes continuam, quando na verdade só continua quem reconhece que é fraco. Porque os fracos se jogam nos braços da graça. Os fracos sabem que se depender deles, já era. E aqui vem a virada, o choque, o que ninguém te disse. O fato de você estar triste pelo seu pecado é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo habita em você. Isso é escandaloso, eu sei. Vai contra tudo o que o moralismo religioso grita. Mas é a verdade. O ímpio peca e dorme tranquilo. O crente peca e o travesseiro vira altar de confissão. Você pensa que Deus te rejeitou, que a queda da semana passada anulou anos de caminhada, mas Ele continua aí, no mesmo lugar, com o mesmo amor, com o mesmo sangue que um dia te limpou. Não foi um amor baseado no seu bom comportamento, foi um amor baseado na cruz, onde Jesus te viu inteiro, pecados passados, presentes e futuros, e ainda assim decidiu: esse aqui é meu. Então, se hoje você está quebrado, com a alma em ruínas, se perguntando se ainda é digno de ser chamado filho, levanta os olhos. A dor que você sente pelo pecado não é a prova do seu fracasso, é a marca da sua filiação. Só o filho sente saudade da casa do pai. Só o filho sente falta da presença. E só quem é filho sente essa dor que você está sentindo agora. E é com essa dor que a transformação começa. Mas antes, tem algo ainda mais profundo que você precisa entender. Você já imaginou estar diante de um juiz culpado, com todas as provas contra você, sem defesa, sem desculpa, sem como escapar?
Imagine agora esse mesmo juiz te olhando nos olhos e dizendo: você está livre, justificado, inocente. Não faz sentido, não é? Mas é exatamente isso que Deus fez com você. A cena é essa: um tribunal invisível, mas real. Deus no trono, você diante dele, os pecados todos ali escancarados, mentiras, desejos ocultos, gritos não ditos, raiva contida, quedas repetidas. O acusador aponta com razão e você sabe que é culpado. Não há máscara, não há argumento, não há como se esconder da verdade que tudo vê. E ainda assim, o martelo bate. Justificado é a palavra mais linda que o céu já declarou sobre um pecador como eu e você. Mas como isso é possível? Como alguém que ainda escorrega, ainda deseja o que é errado, ainda luta com a própria carne, pode ser chamado justo por um Deus tão santo? Porque a justiça que está sobre você não é sua, é de Cristo, e ela foi colocada sobre os seus ombros no exato momento em que você creu. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele instante, quando você entregou sua fé a Cristo, não sua força, não sua perfeição, mas sua fé, Deus declarou algo no céu que ecoa para toda a eternidade: perdoado, inocente, filho. Mesmo sabendo de tudo que ainda viria, mesmo sabendo que você cairia de novo, mesmo tendo visto em sua onisciência todas as vezes que você o negaria em pensamento, em desejo, em omissão, ainda assim, ele não voltou atrás. E talvez isso te choque, porque no nosso mundo a justiça é barganha, é troca, é merecimento. Mas no reino de Deus, justiça é um presente, não um prêmio. A cruz não foi um ato simbólico, foi uma sentença executada em seu lugar. O que você merecia caiu sobre Jesus. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Você não foi declarado justo porque vai acertar sempre. Você foi declarado justo porque Cristo acertou por você de forma perfeita e definitiva. Agora escuta, talvez você ache que Deus mudou de ideia, que ele se decepcionou com sua fraqueza, que agora ele está mais distante porque você está mais sujo. Mas sabe qual é a verdade brutal? Deus nunca teve ilusões sobre você. Você é quem teve. Você achava que iria conseguir manter-se de pé por mérito próprio. Achava que depois de ser salvo, nunca mais pisaria fora do caminho. Achava que Deus te escolheu porque viu potencial. Não, ele te escolheu sabendo exatamente quem você era. E mesmo assim, decidiu amar. Essa é a justiça escandalosa da graça. É um escândalo que o céu celebra e que o inferno odeia, porque quando o acusador aponta e grita culpado, Deus responde: já foi perdoado. Quando o pecado tenta te acorrentar à vergonha, Deus mostra o carimbo da justificação que diz: este é meu filho, está livre. E isso muda tudo. Muda a forma como você encara as quedas. Muda a forma como você se levanta. Muda o rumo da sua história. Você não está lutando para ser salvo. Você está lutando porque já foi salvo. Então pare de viver como se ainda estivesse na cela. A porta foi aberta. A dívida foi paga e o juiz já bateu o martelo. Mas agora que você foi chamado justo, por que ainda sente tanto peso dentro de si? Por que ainda há tanta guerra no seu interior? É hora de encarar essa pergunta e mergulhar na realidade sombria e libertadora da guerra invisível que todo salvo enfrenta. Você já se perguntou: se Deus me salvou, por que eu ainda quero o que é errado? Por que é que, mesmo depois de ter chorado no altar, mesmo depois de ter sentido a presença dele, queimando no peito, você ainda sente essa vontade oculta, suja, ardente, de pecar? É como se dentro de você vivessem duas pessoas. Uma quer agradar a Deus, a outra quer satisfazer a carne. Uma busca a luz, a outra se atrai pela escuridão. E às vezes você se sente mais próximo do velho homem do que do novo.
Você se sente sujo só por ter desejado. Você se sente hipócrita por ainda lutar com aquilo que achou que já tinha vencido. Mas escuta, isso não é hipocrisia. Isso é guerra. Você não sente isso porque é menos crente. Você sente isso porque agora existe luta dentro de você. Antes da salvação, o pecado reinava em paz. Você pecava sem resistência. A carne mandava e você obedecia. Mas agora tem um novo rei no trono. E o pecado virou rebelde. E rebeldes lutam. A Bíblia não esconde isso. Em Gálatas 5,17 está escrito: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. É uma luta constante. É o campo de batalha invisível entre o que você quer ser e o que ainda vive dentro de você. Você não está em paz porque está em guerra, e essa guerra é um sinal de vida. Morto não luta. Quem está espiritualmente morto nem percebe o que carrega no coração, mas você percebe, você sente. Você trava uma batalha no íntimo que ninguém vê. No meio da oração vem o pensamento sujo. No meio do jejum vem a vontade de desistir. No meio do louvor, o orgulho cochicha. Olha como você é espiritual. E aí vem a vergonha, vem o peso, vem a pergunta assassina. Se eu ainda tenho esses desejos, será que fui mesmo salvo? Mas essa é a armadilha. É o laço invisível do acusador. Ele quer que você pense que desejar o pecado é o mesmo que viver no pecado. Ele quer que você confunda guerra com condenação. Mas escute, o pecado não deixou de existir em você. O que mudou foi o comando. Você não é mais escravo. Agora você tem escolha. Você pode dizer não. E mesmo quando não consegue, mesmo quando tropeça, o Espírito Santo não te abandona. Ele chora com você. Ele te levanta. Ele te convence, não te condena. E isso é o que o inferno odeia. Ele odeia que mesmo caído, você ainda se levante. Ele odeia que mesmo fraco, você ainda diga: Pai, eu pequei, mas eu ainda sou teu. Porque cada vez que você volta, a cruz se ergue de novo diante do seu pecado e grita: está pago. Mas aqui vem o choque. A verdade nua que rasga qualquer máscara. Você vai lutar com sua carne até o último suspiro. A guerra só termina na glorificação. Até lá, haverá emboscadas, tentações, quedas e lágrimas. Mas se você está lutando, é porque Deus está em você. E agora que você entendeu que essa guerra é sinal de vida, precisa entender algo ainda mais profundo. Ser santo nunca foi sobre não cair. Ser santo é chorar quando cai, é sangrar por dentro, é se levantar mesmo tremendo. Tem gente que olha para a santidade como se fosse um pedestal inalcançável, uma roupa branca impecável, sem mácula, sem suor, sem luta. Mas deixa eu te contar um segredo que talvez destrua muita religiosidade que você aprendeu por aí. Ser santo não é viver sem pecado. Ser santo é viver em guerra com ele. A santidade verdadeira sangra. Ela não tem aparência bonita. Ela não brilha aos olhos humanos. Ela é marcada por cicatrizes internas, por lágrimas escondidas no travesseiro, por noites em que a alma implora: Senhor, eu não quero mais cair. A verdadeira santidade é uma cruz diária, não um troféu de vitrine. Ela está mais no homem que chora porque pecou, do que no fariseu que bate no peito dizendo: graças te dou porque não sou como os outros. Lucas 18:11. Você já se sentiu sujo demais para orar? Já hesitou em abrir a Bíblia porque pensou: Deus não quer ouvir minha voz hoje? Pois saiba, isso é parte da santidade real. Porque a consciência pesada, o peito esmagado, a vergonha ardendo por dentro, são frutos de uma alma que ainda está sendo moldada. Só quem é santo sente dor por não ser santo o suficiente. E talvez você esteja aí agora se sentindo um lixo, se achando indigno, ouvindo a voz do inimigo sussurrando: desiste, você nunca vai conseguir. Mas eu te digo com toda a força do céu, o fato de você sentir essa dor já te separa do mundo. E santo
Nada mais é do que isso. Separado. Separado não por mérito, mas por escolha divina. Não por força, mas por graça. Você acha que santidade é impecabilidade? Então me explica por que Paulo, já salvo, já cheio do Espírito, ainda dizia: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Isso é hipocrisia? Não. Isso é santidade em forma de confissão. Isso é alguém que, mesmo salvo, ainda se vê em pedaços, mas não se acomoda com a queda. A virada aqui é brutal. A santidade perfeita, que nunca tropeça, só existe na eternidade. Até lá, a nossa santidade sangra. Ela é feita de esforço, de escorregões, de lágrimas, de confissão. É feita de pedir perdão, às vezes mais de uma vez por dia. É feita de cair e se levantar com o rosto sujo, mas os olhos ainda brilhando de fé, porque o verdadeiro santo não é o que nunca pecou, é o que não suporta continuar no chão, é o que sente falta da presença, é o que se desespera quando percebe que feriu o coração do Pai. E isso, meu irmão, isso não se aprende num curso, isso se vive no secreto, na luta diária contra você mesmo, na consciência de que, apesar das quedas, você ainda é escolhido, você ainda é chamado, você ainda é amado. Santidade não é sobre você nunca errar, é sobre quem você se torna cada vez que erra e ainda assim volta correndo para o colo do Pai. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja começando a enxergar o que você achava que era sinal da sua perdição. Pode ser o maior traço da santidade real que Deus está formando em você. Mas essa santidade quebrada tem uma dor que grita, uma tristeza que consome, e essa dor, essa tristeza depois da queda, é o que nos leva ao próximo ponto: a tristeza santa, o choro silencioso que prova que o Espírito ainda vive em você. Tem um tipo de choro que não faz barulho. Ele vem depois do pecado, depois da palavra atravessada, do clique proibido, do pensamento sujo que você alimentou, mesmo tentando não alimentar. É um choro que ninguém vê, mas que rasga você por dentro como se a alma tivesse sido crucificada. E você não sabe explicar, só sente um vazio, um peso, uma vergonha, um arrependimento que não cabe no corpo. É como se o seu próprio coração gritasse: eu feri quem me ama. Essa é a tristeza santa, e ela só existe em quem nasceu de novo. O mundo também chora, mas o mundo chora pelas consequências do pecado. Você chora porque feriu a intimidade com Deus. Foi assim com Caim. Ele chorou quando ouviu a sentença de Deus: grande é o meu castigo. Mas nunca disse: grande é o meu pecado. Gênesis 4:13. A dor dele não era por ter ofendido o Criador, era por saber que seria punido. E é aí que está a diferença brutal, e talvez a maior revelação de todas até aqui. A tristeza do ímpio é pelo castigo. A tristeza do salvo é pela distância. Quando Davi caiu em adultério e assassinato, ele não orou: Deus, me livra da punição. Ele clamou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:12. Ele não suportava ter perdido a presença. Não era o trono que doía, era o silêncio de Deus. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Você pecou, caiu, fez o que jurou que não faria. E agora tudo está embaçado. A oração pesa. A Bíblia parece distante. Você se sente indigno até de fechar os olhos. Mas essa dor, essa angústia que está corroendo seu peito, é um grito do Espírito Santo dentro de você. Ele está dizendo: você ainda é meu. Não se trata de punição, se trata de perda. Perda de comunhão, de sensibilidade, de paz. E essa perda só machuca quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Essa tristeza que não te deixa em paz é a maior prova de que você é filho. Porque só o filho sente saudade do pai. Só o filho sente culpa por ter quebrado o coração de quem o ama incondicionalmente. E é por isso
que o seu choro vale mais do que 1000 palavras. É por isso que, mesmo com a alma despedaçada, você ainda se arrasta de volta, porque no fundo, mesmo sem conseguir explicar, você ainda crê. E quem ainda crê, ainda vive. Essa tristeza não é o fim, ela é o caminho de volta. Ela é o lugar onde a graça te encontra, sujo, falido, destruído, e diz: vamos começar de novo. Eu nunca deixei de estar aqui. Mas preste atenção. Se você sente essa dor após o pecado, se a sua alma grita depois da queda, se o vazio te incomoda mais do que o prazer te satisfez, você não está perdido, você está sendo tratado. E agora que você entendeu que esse choro é sagrado, que essa tristeza é um reflexo da presença de Deus em você, precisamos falar sobre algo ainda mais profundo. Porque alguns choram, mas continuam mortos, e outros, mesmo fracos, carregam a vida do céu. É hora de mergulhar em um contraste brutal entre Caim e Davi, Judas e Pedro, e descobrir o que separa o remorso do arrependimento verdadeiro. Existe um tipo de lágrima que engana até os olhos mais espirituais. Ela desce pelo rosto com aparência de dor, mas por dentro está vazia de arrependimento. É o choro de quem lamenta o castigo, não o pecado, de quem se desespera com as consequências, mas continua com o coração endurecido. Foi assim com Caim, foi assim com Judas. Caim matou seu irmão, um crime brutal, direto, frio. E quando Deus o confronta, ele responde: é grande o meu castigo. Gênesis 4:13. Você notou? Ele não disse: é grande a minha maldade. Não houve confissão, não houve clamor. A dor de Caim era egoísta. Ele chorava porque seria punido, porque perderia, porque sofreria, mas não porque ofendeu a santidade de Deus. E Judas? Judas andou com Jesus, viu milagres, ouvia as palavras da vida eterna de perto, e mesmo assim o traiu com um beijo. E depois chorou, sentiu remorso, devolveu as moedas, mas não voltou para Jesus. Foi até o desespero, mas não se rendeu à graça. Mateus 27:3-5. O remorso é silencioso, traiçoeiro. Ele faz você parecer quebrantado, enquanto vai te matando por dentro. Ele é pesado como chumbo, mas não transforma. Ele afasta de Deus, ao invés de te levar de volta aos pés da cruz. Mas Davi também pecou, adulterou, matou, mentiu. Mas quando a ficha caiu, ele não disse: estou arruinado. Ele disse: pequei contra ti somente. Salmo 51:4. Ele não se preocupava com a coroa. Ele temia perder a presença. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. E Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo tendo prometido que jamais faria isso. E quando o olhar de Jesus cruzou o dele, ele não correu para o abismo. Ele correu para o arrependimento. Ele chorou amargamente, mas voltou. Lucas 22:62. Essa é a diferença brutal. O remorso te leva para a morte. O arrependimento te leva para a cruz. Um te afasta de Deus, o outro te aproxima, mesmo em prantos, mesmo em pedaços. E talvez você esteja se perguntando agora: qual tristeza habita em mim? Choro pelo que perdi ou pelo que feri? Essa pergunta pode mudar tudo. Porque se você chora porque sabe que entristeceu o Espírito, se você se desespera por ter virado o rosto quando ele te chamava, se o seu maior medo não é o inferno, mas a distância do Pai, então você não está morto, você está vivo, você está sentindo o que o céu sente. E isso, meu irmão, é o que o inferno teme. Porque o diabo pode tentar derrubar você 1000 vezes, mas ele não consegue fabricar arrependimento. Ele não consegue imitar esse gemido da alma que só quem tem o Espírito pode produzir. Ele não consegue apagar esse fogo oculto que te consome por dentro cada vez que você cai. E agora que você sabe disso, talvez seja a hora de se perdoar, porque Deus já te perdoou. Você caiu sim, mas você chorou pelo que importava, e quem chora pela presença nunca perdeu a fé.
Mas ainda há uma verdade mais profunda para você ouvir. Mesmo caído, mesmo fraco, mesmo em guerra, você ainda é propriedade do céu. Tem dias em que você acorda com a sensação de que falhou com Deus de novo. Não tem forças para orar, nem coragem de pedir perdão. Você olha para o espelho e pensa: não sou digno, já decepcionei demais. Mas escuta com toda a atenção do seu espírito. Deus não desistiu de você. Ele não te chamou porque achou que você seria perfeito. Ele te chamou sabendo exatamente quem você era. E ainda assim, Ele te escolheu. A justificação não foi um acidente. Foi um ato eterno de amor. Naquela sala de tribunal, onde Ele te declarou justo, Ele já havia decidido: eu vou te transformar. E agora, Ele está fazendo isso. No meio das suas quedas, no meio das suas crises, no meio da lama da sua própria culpa, Ele está lá, trabalhando em silêncio, sustentando você quando você acha que está andando sozinho. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é você que vai terminar, é Ele. Você tropeça, Ele segura, você se arrasta, Ele carrega, e mesmo quando você não sente nada, mesmo quando tudo parece frio e longe, Ele ainda está escrevendo a sua história com mãos de misericórdia. Você foi comprado, selado, chamado. E esse chamado não caduca quando você falha, não expira quando você cai, não é rasgado quando você sente vontade de desistir. A graça que te alcançou não é descartável. Ela é eterna, ela é imutável, ela é feroz, ela é escandalosa, ela é a única coisa que ainda te mantém de pé. E quer saber de uma verdade brutal? Se dependesse da sua força, você já teria se perdido. Mas a aliança não depende de você, ela foi firmada no sangue de Cristo. E o sangue dele não falha, o sangue dele não muda, o sangue dele ainda clama por você. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nem de ontem, nem de hoje, nem daquela queda que você mesmo já não perdoa. Se você está em Cristo, você está livre. Você ainda tropeça? Sim, mas continua lutando. Então você não perdeu a fé. Você apenas está no processo. Você é barro nas mãos do oleiro e ele ainda está te moldando. Acredite, a fraqueza não apagou a aliança, a queda não anulou o chamado, o tropeço não destruiu o plano, a sua salvação não depende do seu desempenho impecável, mas da obra perfeita de Jesus. E ele não fracassa, então enxugue esse rosto, levante essa cabeça, respire fundo, você é dele, ainda é. Sempre foi, e ele não vai te deixar no meio do caminho. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você assistiu até o final, é porque há uma sede dentro de você, uma fome por verdade, por transformação e por mais de Deus. Isso já diz muito sobre a obra que o Espírito Santo está realizando no seu coração. Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu mergulhar em uma reflexão profunda sobre a fé, o arrependimento, a graça e o amor incondicional de Deus. Isso é lindo, é sinal de vida espiritual, é prova de que o céu ainda pulsa dentro de você. Agora, quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe o que mais te tocou nesse vídeo, ou se preferir algo simples, escreva apenas "Sou grato a Deus". Assim, poderemos saber quem caminhou conosco até o final e foi tocado por essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua fé e fortalecem o seu espírito. E se você deseja apoiar esse trabalho e fazer parte mais ativa dessa missão, considere tornar-se um membro do canal. Sua contribuição nos ajuda a
levar a palavra de Deus ainda mais longe. Ao final deste vídeo, deixaremos mais 2 conteúdos especialmente escolhidos com reflexões cristãs profundas, que podem tocar ainda mais o seu coração e fortalecer a sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe e te sustente, hoje e sempre. Até o próximo vídeo.